Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 6 de julho de 2024. Trazemos hoje aqui mais um áudio, sempre na intenção de trazer alguns esclarecimentos para que todos vocês que acompanham esse meu trabalho tenham alguns subsídios a mais a fim de aprimorar os conhecimentos, alargar a consciência e aproveitar esse tempo maravilhoso que agora estamos vivendo, que é o final da transição planetária. Porque agora a nossa consciência está realmente começando a entender aquilo que até há pouco tempo era incompreensível. Vamos trazer hoje aqui um tema com o título Como lembrar das vidas passadas. Vamos abordar aqui algumas dúvidas que muitos ainda têm. Qual o objetivo do Criador ou de Deus de colocar tantos espíritos nesse planeta e passar por todas essas provas, todas essas expiações, sofrimento, essas dores? E vamos também aqui tentar mostrar de uma forma bem didática como identificar uma ação quando ela é um aprendizado e quando ela é uma repetição que vai gerar depois um karma. Porque nós já falamos aqui tantas vezes que uma ação praticada fatalmente sempre remete a uma reação. Não existe absolutamente nada que você possa fazer ou que você faça que não traga depois um resultado positivo ou negativo, de acordo com a ação praticada, a intenção naquela prática. Quando eu coloquei, há uns meses atrás, um tema dizendo que talvez, resumindo a nossa vida numa única frase, do porquê estar aqui neste planeta, eu diria, e foi dito na época, que estamos aqui para entender a lei de causa e efeito, ou de ação e reação, que é a mesma coisa. Até um pensamento que você tenha vai ter potencial de gerar uma ação que depois te traz um resultado, a reação. O pensamento, ele vai fatalmente gerar a intenção. A intenção vai elaborar uma ação, ou não, mas ela sempre pode gerar uma ação, a não ser que haja desistência no meio do caminho. E esta ação vai trazer o resultado para aquele que criou. Nós já dissemos tantas vezes que algumas parábolas, algumas palavras que o grande mestre Jesus Cristo deixou no seu tempo que ele esteve aqui na Terra entre nós há 2000 anos. Algumas frases, algumas metáforas ou algumas parábolas são muito importantes. Quando ele dizia: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, ele estava falando disto, da lei de causa e efeito, de ação e reação. Você tem a liberdade de semear, mas uma vez feita a semeadura, você vai ter o compromisso. Não vamos aqui dizer obrigação, porque fica um pouco pesado, mas o compromisso de colher das tuas sementes. Eu até coloquei tantas vezes um complemento disso. Ninguém colhe na roça do outro. Ninguém vem colher da tua roça. Porque são leis naturais. Nós temos que entender que as leis naturais são imutáveis.
Elas não têm adendos e nem má interpretações. Ela tem sempre um objetivo, uma linha traçada. Ela é simplesmente justa. Semear não é jogar sementes, como a gente imagina. Semear é aquilo que você faz. Você planta uma ideia, você planta uma intenção, você cultiva uma ação e vai colhendo os resultados na medida que eles chegam. Nós estamos num planeta de terceira dimensão de provas e expiações. A Terra serviu de escola para a humanidade, para as almas aqui encarnadas. Por todos os tempos, nós tivemos esse curso primário, o início do desenvolvimento de uma consciência, começando do nível mais baixo, o primeiro grau de uma escola. As almas aqui aportadas nesse planeta vieram para buscar esse conhecimento. Porque as almas em níveis mais elevados não sabem como é viver num mundo tão limitado como foi a Terra até então. Precisamos entender que nós somos todos um com a fonte. É um pouco complexo, porque a nossa consciência ainda está limitada, mas ela vai se alargando rapidamente agora e fica mais fácil compreender. Há pouco tempo ninguém falava de mônada, ninguém sabia o que era. A mônada é o átomo semente divino, que é o espírito, que é o eu superior, se subdividindo em partes de si mesmo, a fim de criar, aprender, explorar, desenvolver mundos, galáxias, universos, multiversos, estrelas, planetas, luas. Aquela famosa frase citada nas Escrituras, que diz: "E Deus criou os humanos, as almas", enfim. A gente diz humanos porque nós conhecemos os humanos, mas todas as formas que uma consciência pode adquirir em qualquer lugar do cosmo infinito, que são formas diferentes, não são sempre humanos, humanoides. Tem outras formas também. Quando Deus fez a sua criação, segundo alguém deduziu, intuiu ou ouviu, mas enfim, escreveu, ele disse: "Ide, multiplicai-vos, criai mundos e universos". Porque Deus não é uma figura como muitos imaginam, Deus não é uma entidade, Deus é a consciência suprema, a fonte criadora. A consciência que tudo é, que tudo cria incessantemente. Uma vez criada uma semente, o átomo semente divino, também chamado de centelha de luz da fonte, este átomo jamais deixará de existir. Mas ele vai ter todas as oportunidades de se espalhar pelo cosmo infinito, se subdividindo. Já falei aqui na mônada primeiro, que é o átomo se divide em 12 superalmas e depois em mais 12, formando 144 superalmas, que depois cada superalma se divide em um número ilimitado, não sei de quanto, porque ninguém me falou o número até hoje, de almas, e depois as almas em fractais. Já disse outra vez que eu suspeito que nós somos, de fato, o famoso número 144.000. Nós somos os 144.000, cada um de nós.
porque nós pertencemos a uma mônada desmembrada do átomo semente divino, que forma esse grupo. E nós somos aqui, então, o fractalzinho, a migalha da migalha, a consciência tão limitada que não sabe nada dos outros, dos nossos eus, das nossas versões. Por que não sabemos das outras versões? Porque nós viemos aqui experienciar como é uma consciência num mundo tão limitado. A luz e a consciência é a mesma coisa, porque se a fonte é a geradora de tudo, ela é pura luz, é uma consciência una, é o uno, o todo um, e nós somos parte. Então, quando pedem, quem é Deus? Deus, cada um interpreta como quiser. Deus é, para mim, Deus é a fonte criadora, a consciência suprema, e que, analisando a própria palavra Deus, eu já escrevi aqui uma vez, ou falei num áudio, Deus é de eus, os meus eus, porque a minha mônada é composta dos meus eus. Se eu sou o fractal, a migalha da migalha, todos os outros são eus superiores, a não ser aquele grupo que forma as migalhinhas de fractais, que são iguais a mim, em termos de consciência, de tamanho. Mas a formação dos eus é de, veja bem, de, depois E-U-S, de Deus. Em português, obviamente. Mas pega então a língua italiana. Deus é Dio. Eu em italiano é io. De io. Dos eus também em italiano. Agora peguem a língua espanhola. Deus é Dios. E eu em espanhol é yo, que significa a mesma coisa. Veja que quem inventou as línguas diferentes que se fala nesse mundo? Será que alguém falou para o outro, olha, você vai inventar uma língua nova, mas Deus é sempre do eus, né? Ou coisa parecida, que exemplifica. São exemplos que nos trazem a confirmação daquilo que a nossa razão começa a compreender. Fica mais fácil. Então, se nós falamos, quem é Deus? Deus somos todos nós. Porque nós somos a mesma consciência, subdividida em partes. O todo está na parte. E a parte está inserida no todo, sempre. Isso também exemplifica qual o objetivo de Deus criar, vamos aqui dizer o Deus, a fonte, criar mundos inferiores e colocar aqui almas, porque foi uma pergunta que alguém me fez. Qual o objetivo de Deus criar tantos espíritos e ainda sofrer as ações do mal e vir aqui na Terra e passar tudo o que está passando? Será que Deus foi justo? Deus é a própria justiça. Não merece nenhum questionamento, porque Deus é simplesmente aquilo que é. Nós não temos que discutir isso, nós temos que entender o objetivo disso. Nós tivemos a oportunidade de vir experienciar uma vida num planeta de consciência limitada para levar esta experiência para aquelas outras partes nossas e de outras almas e fractais e superalmas que vivem em outros mundos, porque seu cosmo é infinito. Almas existem em todos os lugares. Almas tem na Lua, almas tem no Sol, em Marte, em Júpiter, todos os planetas da Terra, tem em todas as estrelas, em todos os lugares. Ah, será que tem vida fora da Terra?
Olha, eu acho que a pessoa que faz esta pergunta, será que tem vida fora da Terra? Não sabe absolutamente nada. Não entendeu ainda nada. Porque se não sabe nada de si mesmo, não sabe nada do nada. Não é possível. Está vivendo uma ilusão tão profunda que ele acha que ele é o centro do universo, que o mundo gira ao redor dele. Infelizmente, consciências se dizem elevadas, sábias, cientistas, ainda pensam dessa forma. Então quem é que é evoluído? Quem é que está realmente entendendo a vida? O objetivo do Criador não foi colocar aqui na Terra esses seres malignos que aqui aportaram fugidos das guerras de Orion. Ele não tinha esse objetivo. Nunca teve, porque foi uma contingência que aconteceu aqui nos últimos milênios. Não é uma coisa lá do tempo das criações. A Terra existe, a ciência diz que 4,5 bilhões de anos, mas a minha equipe espiritual já me informou que tem pelo menos 3 vezes mais que isso. Então vamos dizer que tem lá 13, 14, 15 bilhões de anos. Isso não importa, não faz diferença nenhuma. Falar bem a verdade, que diferença faz? Mas agora, há 350 mil anos, aportaram aqui essas raças escuras, né, sem luz, na ausência de luz, que se compraz no mal, os arcontes e outras raças desse sistema de Órion, que é um braço da galáxia. Porque as consciências, elas podem experienciar o que quiserem e elas se desviaram tanto da fonte que não tinha mais volta. E para que elas pudessem voltar para a luz, houve a possibilidade delas se misturarem com outras raças benevolentes, como os humanos, que é uma raça adâmica, que é uma raça amorosa. A raça adâmica é uma das raças mais amorosas que vivem em consciências limitadas de terceira dimensão. E a Terra era um planeta feminino que acolhe, porque a consciência do planeta Terra é a consciência que nós conhecemos como Gaia, que é mãe, também criadora, geradora, principalmente de amor, de acolhimento. Era óbvio que podiam ter a permissão, como tiveram, de aportar aqui. Eles não vieram aqui para fazer a humanidade sofrer. Eles vieram aqui para absorver consciências amorosas, energias amorosas e amolecer aquela consciência endurecida que eles tinham se transformado. Obviamente que eles usaram de artifícios que causaram dor e sofrimento para a humanidade, mas mesmo assim foi uma oportunidade das almas encarnadas aqui na Terra que queriam experienciar também viver coisas muito fora do eixo do bem. E nós vemos os encarnados fazendo absurdos, crimes hediondos. Por que fazem? Porque querem. Não são obrigados. As entidades trevosas não obrigaram a ninguém a cometer crimes, cometer o mal. Elas apenas desenvolveram, através da sua genética também, foram desenvolvendo raças que foram se misturando. E a consciência e o ego, enfim, essas tendências proporcionaram a seres humanos se transformarem em seres mais duros, mais frios e cometer certas atrocidades sem remorsos, inclusive. Mas uma vez que um ser humano, que é uma alma encarnada, comete um crime, que é aquilo que é chamado de um ato contrário à lei divina, ele precisa depois ressarcir isso, resgatar.
Então vem a dor e o sofrimento. Então começou a criar uma bola de neve maior, de lei de causa e efeito. Mas não existe injustiça. Ninguém paga aquilo que não deve. Como eu disse antes, ninguém colhe na roça do outro. A semeadura é livre, a colheita obrigatória. Então, quando nós juntamos todos os pontos, nós formamos os desenhos, que ficam mais fáceis de entender. Deus não permitiu a maldade. Deus, como consciência benevolente, que tudo cria, criou oportunidades para que essas consciências desviadas pudessem se regenerar através da frequência mais amorosa nesse planeta. E muitos voltaram. Como a parábola do filho pródigo, voltou para a casa do pai. Muitos. Vocês não têm ideia de quantas almas perdidas na escuridão se iluminaram aqui nesse planeta e voltaram para a luz. Alguém já me disse, mas então que culpa eu tenho de ter que sofrer para outro voltar, para outro se redimir? Você não precisa sofrer para o outro se redimir. Você sofreu porque você facilitou, se desviou também pelas facilidades, pelas tentações das coisas que não são lícitas. Ninguém é obrigado a nada. Já falei tantas vezes isso. Nós somos livres. Por isso existe o tal de livre-arbítrio, que é a livre escolha de tudo o que nós quisermos. Cada um é livre para semear, mas tem a obrigação de colher das suas sementes. Essa pergunta que foi feita várias vezes, e que eu faço questão aqui de abordar, como saber se uma ação antiética que alguém pratica é a primeira vez ou é uma repetição de algo que já foi feito em vidas passadas? É fácil de saber a resposta. Nós somos uma consciência. Ao contrário do que se diz, nós temos a consciência. Não, nós somos uma consciência. E como consciência, nós sabemos cada coisa que estamos fazendo, se a gente já tem conhecimento ou não da causa. Se a gente já tem conhecimento, já passou por isso em outras vidas ou nesta vida. Vamos dar um exemplo. A pessoa sabe que roubar não é legal. Não é justo. Nós temos as condições de prover tudo o que nós precisamos nesse planeta. Não é preciso tirar dos outros. A ganância, o desejo de poder, o ego, tudo aquilo que nos provoca a prática do que não é lícito é por um interesse. E se nós temos um interesse, é apenas um interesse nosso. Não é ético, não é ético. A gente sabe que não é. Então, se eu sei que roubar não é ético, e assim mesmo eu vou lá e cometo o crime, a minha consciência sabia que aquilo não era ético, ela já sabia, porque ela já passou por isso. Então ela vai ter o resgate obrigatório. Mas vamos supor que a primeira vez que eu roubei na minha vida foi lá 300 encarnações passadas. Eu não sabia. Eu não sabia que aquilo era ruim para o outro. Eu só senti que era bom para mim ter aquilo que não me pertencia. Ali foi uma experiência para aprender como é roubar. Obviamente, depois também a minha alma passou por uma experiência como é se sentir roubado. Essas lições são as lições que nós viemos aprender, e eu sempre digo que ninguém é punido por aprender uma lição.
A primeira vez que a alma comete um deslize, ela faz por experiência necessária, porque faz parte do currículo desta escola de almas. Ela não é submetida ao resgate obrigatório, ao karma, como se diz. Então, você sabe, sempre. Pode fazer vistas grossas, dizer eu não sabia, mas você sabia. Se você já praticou numa vida passada, você já aprendeu a lição. E se você já aprendeu a lição, você sabe o resultado disso. Sabe se pode ou não pode, se deve ou não deve, se é ético ou se não é ético. Ninguém precisa te dizer. Eu vou fazer escondido, ninguém sabe, eu não vou pagar por isso. Vai, porque a tua consciência sabe. Ela vai determinar a pena para você na próxima encarnação. Quando você estiver lá no plano, no além-túmulo, no plano astral. A tua consciência, ela não quer ser enganada por si mesma, porque é da lei maior. Então, você sabe quando é a primeira vez e quando não é. Aliás, eu diria que será que tem alguém ainda nessa escola que não aprendeu alguma lição? Por que a Terra vai fazer a transição agora? Por que essa escola vai passar para um nível superior? O segundo grau. Estava no primeiro grau, agora vai para o segundo grau. Por quê? Porque todos os alunos tiveram a oportunidade de aprender todas as lições. Reprova quem não entendeu as lições. Mas a escola deu as matérias, deu as lições. Ministrou todos os cursos possíveis. Por isso chegou o tempo da transição planetária. Quando se diz, ninguém vai ficar para trás, a escola deu oportunidade para todos. Não há um aluno sequer que ficou para trás. Mas tem muitos que vão ser reprovados, sim. Por quê? Não é porque ficaram, a Terra deixou para trás, porque eles não quiseram fazer o tema de casa. Não quiseram fazer as lições. Desleixaram no aprendizado. Então, eu acredito que fica mais fácil entender. Você está passando por uma experiência pela primeira vez? Ou não? É óbvio que quando a alma repete, ela vai aprender como é repetir o erro. Mas ela tem a consciência que vai pagar caro por isso. Não tem problema. Tem almas que repetem uma lição já aprendida e não é ética, muitas vezes. Às vezes nem é para aprender como é repetir 2, 3, 4, 5 vezes. Às vezes é para controlar o ego, a vaidade exagerada. Colocar limite na ambição. Tem muitas lições paralelas. O que eu estou trabalhando em cada situação que eu enfrento? Qual é o aprendizado? Tem gente que acha que o umbigo dele é o centro do mundo. E aí precisa de muitas cabeçadas para abrir um pouco essa consciência e ver que ele não é o centro do mundo. Nós somos parte do todo. Somos parte, não somos o todo, como alguns se acham, deuses. É só olhar ao redor, tem muito humano endeusado. Mal sabe ele que nós estamos num dos degraus mais inferiores da grande escada evolutiva. Somos nada. É como a criança de jardim de infância que acha que é o diretor de uma faculdade. Está longe disso. Mas um dia pode chegar lá. Mas vai ter que trabalhar a humildade. Controlar o seu ego. Ser justo. Ter o mérito. Senão não vai chegar a lugar nenhum. É mais fácil ele passar o resto dos seus dias numa cadeia do que numa direção de uma faculdade.
São as coisas da vida. E a vida nos ensina. Nós vamos começar a lembrar agora, dentro de pouco tempo, das vidas passadas. E nós vamos entender melhor, e cada vez melhor, tudo isso. Porque nós vamos ligar os fatos, os pontos, as linhas, e vamos ver que oportunidade fantástica cada um de nós teve de estar nesse planeta. Ao contrário daqueles que dizem, por que Deus permitiu tanto sofrimento? Nós vamos entender que por que nós escolhemos tantos caminhos tortuosos e passamos por tantas dificuldades e dores se não era necessário passar por tudo aquilo. Bastava simplesmente tomar consciência de cada coisa, aprender a lição e passar a régua. Porque o aprendizado ele pode levar 5 minutos, como pode levar 5 dias, 5 anos, 5 séculos, 5 milênios. Depende de cada um. Deus não se envolve. Até porque Deus não é uma figura, como já foi dito aqui. É uma consciência e nós somos parte dessa consciência. Na soma de todos nós formamos o Deus. Que maravilha! Quando se entende algo, fica tudo fácil. Por que eu não entendia isso antes? Porque não estava na hora. Não estava pronto, ainda tinha lições. Por que o professor sabe mais que o aluno? Porque ele já aprendeu antes. E agora está na posição de ensinar. Por que o aluno não sabe tanto quanto o professor? Porque ele ainda não estudou o suficiente. Não passou todas as etapas? Obviamente que é assim. Nós viemos aqui para esse planeta para ajudar a desenvolver esse planeta de terceira dimensão, um planeta novo, em desenvolvimento. Estava no braço de Órion, na periferia da galáxia, na quase ausência de luz. Obviamente, as almas que habitavam esse planeta também estavam na quase ausência de consciência. E não é possível vir aqui uma alma muito elevada viver no meio de almas com pouco conhecimento. Não teria sentido nenhum. Todos nós somos membros de uma mesma família de almas que crescemos juntos. Todos nós crescemos mais ou menos juntos. De vez em quando alguém se iluminava e desenvolvia algo novo. Como nós conhecemos a história, o pouquinho que conhecemos os últimos milênios apenas. Quando foi necessário, vieram os avatares, como já vieram tantos. O último foi o nosso Mestre, Cristo Jesus. O avatar é uma alma que vem de uma esfera, uma consciência, de uma dimensão muito elevada, vem para trazer algo impactante, que faça uma grande diferença a partir de então. Por isso é um avatar. Ele tem uma consciência tão elevada que ele sozinho, uma consciência apenas, consegue fazer com que o resto das consciências neste planeta tenham um pouco de iluminação. Foi o que o Cristo Jesus fez há 2000 anos. Pena que distorceram praticamente tudo que ele disse, o que ele mostrou. Mas dentro de nós estão guardadas essas informações, porque muitos de nós estávamos lá. Uma quantidade de almas naquela época suficientes para essas sementes serem reproduzidas e multiplicadas durante esses 2000 anos. E elas estão hoje impregnadas na nossa consciência de todos os humanos da Terra. Porque consciência é informação. E a informação ela se espalha e ela se ajusta em cada consciência como um conhecimento. Por isso que nós podemos aprender também com as informações dos outros. É uma forma indireta, mas podemos aprender, sim. Porque a luz é sempre a mesma, e a luz é a informação.
Então as almas que estão em mundos superiores se abastecem das nossas experiências para entender como é viver num planeta inferior. Nós só vamos entender isso quando nós subirmos. Porque uma consciência limitada como a nossa, ainda em terceira dimensão, não tem ainda como entender uma consciência de quinta dimensão, por exemplo, que é a próxima etapa, que dirá de consciências mais elevadas. Mas nós vamos agora, rapidamente, subir esses degraus e os véus do esquecimento começam a ser erguidos e nós vamos começar a lembrar não somente das vidas passadas, mas também de outros mundos que nós vivemos antes de estar aqui encarnados na Terra. E aqui eu encerro o áudio de hoje, deixando um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.